Hoje no Cartório Contemporâneo. A adjudicação compulsória extrajudicial na live falando de registros. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. A adjudicação compulsória extrajudicial é mais uma ferramenta de desjudicialização. Para detalhar o novo Instituto Jurídico, a live Falando de Registros chamou o reitor da Uniregistral, José Renato Nalini, o oficial de registro de imóveis da comarca de Pedreira, São Paulo, Moacir Petrocelli, e o segundo oficial de registro de imóveis da comarca de Jundiaí, São Paulo, Marinho Debinski Kern. Vejamos a seguir. Bem, eu sou um fã dessa Lei 14.382, porque ela vai na tendência de fazer uma transferência de atribuições do judiciário, né? Aquilo que não é necessariamente conflituoso, onde não há litígio, tudo isso pode ser feito de uma forma muito mais eficiente, mais rápida, mais descomplicada, menos burocratizada do que no próprio judiciário. Então, Moacir, para a adjudicação compulsória, nós vemos todas essas vantagens. O que você acha? Sem dúvida, doutor Nalini. A base da adjudicação é uma relação contratual fundada em um compromisso de venda e compra, ou uma promessa de venda e compra, que é dos negócios jurídicos mais comezinhos do nosso direito civil. Está na raiz, né, das contratações do mercado imobiliário. Então, não há dúvida de que uma resposta eficiente à solução dessa relação jurídico-contratual na esfera administrativa, sem a intervenção do judiciário, só tende a beneficiar a população em geral, os jurisdicionados, os usuários dos nossos serviços. Então, a tendência, sem dúvida, é que haja uma boa acomodação desse procedimento perante o registro de imóveis, assim como nós já tivemos com a usucapião extrajudicial e já estamos colhendo os frutos dessa desjudicialização desses procedimentos. Então, me parece que, sem dúvida, todos nós, a sociedade em geral, ganha com mais essa ferramenta colocada à disposição dos jurisdicionados, doutor Nalini. Doutor Marinho, o doutor Moacir acabou de falar da usucapião extrajudicial, que eu considero também uma conquista. O senhor tem experiência já aí em Jundiaí? Existe usucapião extrajudicial? Tem funcionado? E qual a relação? Será que, por haver feito usucapião extrajudicial, o registrador terá mais facilidade em fazer a adjudicação compulsória? Sim, com certeza, doutor Nalini. Aqui em Jundiaí a gente tem vários casos de usucapião em tramitação, já tivemos também alguns casos em que ela foi deferida, já foi até registrada, a pessoa conseguiu resolver de fato o problema, e a experiência tem sido positiva, especialmente porque com os estudos e com a maior divulgação das informações, os advogados e as pessoas no geral têm atuado bem nesses procedimentos, e o próprio registro de imóveis também vai melhorando a sua expertise nessa matéria. E o resultado tem sido, como eu disse, positivo, especialmente quando a gente vê que a pessoa que muitas vezes já detém aquele imóvel, é possuidora daquele imóvel há tantos anos, pode, enfim, ter o seu título plenamente regularizado, passível de obtenção aí de financiamentos, enfim, a própria dignidade que a gente obtém a partir da titulação formal da propriedade. E me parece que há uma relação muito estreita entre esses dois procedimentos, inclusive porque diversos casos de usucapião extrajudicial a gente percebe que eles têm na raiz uma relação contratual também, muitas vezes um compromisso de compra e venda que é quitado, inclusive sendo um dos documentos que permite até a dispensa do consentimento do proprietário tabular, se houver a demonstração dessa relação jurídica entre ambos, conforme o artigo 13 do provimento 65 do CNJ. Então, nós vemos que, muitas vezes, esses procedimentos que ou seriam solucionados pelo usucapião judicial antigamente ou pela adjudicação compulsória judicial acabam vindo para o usucapião extrajudicial como uma maneira de dar realmente uma solução
para aquela situação fática. E agora, com a adjudicação compulsória extrajudicial, a parte recebe mais um instrumento célere, rápido e até mais simples do que a própria usucapião extrajudicial para solucionar esse problema. Inclusive, a gente vê que a própria regulamentação que a usucapião extrajudicial adquiriu a partir do provimento CNJ, a partir das decisões administrativas aqui do Tribunal de São Paulo, das próprias normas de serviço, elas avançaram bastante do que consta do texto legal, que é mais singelo, e essa experiência parece muito produtiva, considerando, às vezes, a própria origem, a raiz parecida do problema que aparece na usucapião extrajudicial e o problema que aparece na adjudicação compulsória. Então, me parece que essa experiência, essa expertise que os registradores têm ganhado na condução desse procedimento, com certeza vai ajudar e vai beneficiar os destinatários da adjudicação compulsória extrajudicial. Doutor Moacir, o artigo 216b, caput, e parágrafo 1º, inciso 1º, da nossa longeva Lei dos Registros Públicos, a 6.015/73, que vai fazer 50 anos agora, né? Ela fala em promessa de venda ou de cessão ou de sucessão. Será que caberia alargar esse rol para acolher, por exemplo, as promessas de permuta ou as promessas de dação em pagamento? Qual é a sua opinião? Olha, doutor Nalini, me parece que seria uma resposta afirmativa, tá? O quadro legislativo e normativo que nós temos até então, ele, apesar de restringir a venda, a promessa de venda e cessão, e também a sucessão contratual nesses casos, traz apenas um modelo, um arquétipo, vamos colocar assim, que deve ser interpretado com todo o sistema jurídico do direito material. Então, por exemplo, com relação a uma promessa de permuta, lembrando que a Lei 14.382 incluiu no rol do artigo 167, agora, para não deixar mais nenhum tipo de dúvida, a possibilidade do registro da promessa de permuta. Isso nós já tínhamos aqui em São Paulo, a jurisprudência do Conselho, por exemplo, já acolhia, mesmo antes dessa inclusão legislativa, essa possibilidade, ao argumento de que o direito material, o Código Civil, quando trata da permuta, diz lá expressamente, aplicam-se à permuta as regras da compra e venda. E a sua contratação preliminar, evidentemente, me parece passível de aplicação. E tudo o que dela decorre. Então, todos os efeitos jurídicos contratuais também me parecem passíveis de aplicação. Então, veja, nós não estamos fazendo, ao admitir esse alargamento do rol, nenhum tipo de manobra, interpretação forçada da lei, simplesmente aplicando o direito material ao caso concreto. Com relação à promessa de dação em pagamento, a doutrina civilista acaba divergindo um pouquinho da sua possibilidade ou não de contratação, mas o fato me parece que, havendo qualquer tipo de contrato preliminar, aquele regulamentado lá na Teoria Geral dos Contratos, em que a prestação de uma das partes seja a entrega de bem imóvel, me parece plenamente possível adequar-se o procedimento da adjudicação compulsória extrajudicial para atingir essa prestação de transmissão da propriedade imobiliária. Então, me parece perfeitamente possível, sim, esse alargamento dessas situações jurídicas para esse procedimento na esfera do registro de imóveis, doutor Nalini. Essa é a minha visão inicial. Doutor Marinho, concorda com isso? Concordo plenamente, doutor Nalini. Eu penso que a lei realmente ela tratou da hipótese mais comum, mais corriqueira, mas certamente esses contratos que possuem efeitos jurídicos assemelhados deveriam também ser tratados. Claro que nessa fase inicial de aplicação da lei, os registradores certamente terão muita cautela ainda com essa interpretação, então seria conveniente que, de fato, na regulamentação administrativa estadual ou mesmo a nível federal, seria interessante que já se fizesse essa opção interpretativa por esse alargamento. Agora, doutor Marinho, se o título for uma compra e venda por instrumento particular,
com valor superior a 30 salários mínimos, né? O que imporia a observância da regra do artigo 108 do Código Civil, né? Mas com menção à lavratura futura de uma escritura pública de compra e venda. Seria possível tratá-lo como um contrato preliminar à luz do artigo 463 do Código Civil ou do princípio da conversão substancial, artigo 170 do Código Civil? Doutor Nalini, essa questão ela realmente é muito interessante, não em sede de adjudicação compulsória extrajudicial, mas eu já me deparei com um contrato dessa espécie que foi apresentado. E aí, embora as partes utilizem toda a nomenclatura de compra e venda propriamente dito, o título ele seria nulo, exatamente pela inobservância da forma da solenidade exigida pela legislação. Mas há a curiosidade que há uma previsão de celebração do instrumento próprio, que seria a outorga da escritura de compra e venda. Me parece que, interpretativamente, a gente poderia entender que a intenção das partes foi já fixar todo o conteúdo do negócio, deixando apenas a forma para um momento posterior. E, nesse sentido, ele poderia ser adequado ao conceito trazido pelo artigo 463 de contrato preliminar, exatamente porque o Código Civil vai prever que o contrato preliminar é aquele que já possui todas as cláusulas, mas ainda não tem a formalização exigida pela legislação. E de outra partida, como o senhor bem colocou, o princípio da conversão substancial também, embora haja aí talvez alguma discussão se o registrador poderia ou não aplicá-lo, mas ao menos em sede de interpretação, ele poderia nortear que, sendo nula essa compra e venda, nós poderíamos supor que as partes queriam ao menos celebrar um compromisso de compra e venda, especialmente por haver essa cláusula de futura celebração do compromisso de compra e venda. E isso, na verdade, na prática brasileira é muito comum, porque muitas vezes as partes, em vez de celebrar propriamente um compromisso, elas celebram já um contrato de compra e venda particular apenas para firmar o negócio, fazer talvez o pagamento do sinal, das primeiras prestações, e deixam a escritura para o momento em que já há a quitação integral do preço. Então, me parece que até sob uma perspectiva sociológica da realidade brasileira, esse título com certeza vai aparecer nos registros de imóveis. Me parece que ele pode, nesse contexto, ser tratado como um compromisso de compra e venda, e havendo a quitação dele, a gente poderia aproveitá-lo para instruir um procedimento extrajudicial de adjudicação compulsória, porque, do contrário, a gente deixaria a parte sem essa tutela, digamos assim, mais simplificada, e ela teria que necessariamente recorrer a um uso capião, por exemplo, quando a questão poderia ser solucionada de maneira mais simples. Voltamos já com o cartório contemporâneo. Voltamos com a live sobre adjudicação compulsória extrajudicial. Então, essa interpretação é uma interpretação benéfica para a própria sociedade, para o próprio interessado, não é? Doutor Moacir, se for apresentado um compromisso de compra e venda quitado de um imóvel loteado, de acordo com o artigo 26, parágrafo 6º da Lei 6766/79, né? A Lei de Loteamentos, a Lei Lehman, como deve proceder o oficial? Bom, doutor Nalini, aqui me parece que nós temos uma exceção contemplada pela legislação da possibilidade de que o compromisso, uma vez demonstrada a sua quitação, ele seja título hábil à transmissão do domínio diretamente mediante requerimento simplificado no registro de imóveis, evidentemente com a comprovação do recolhimento do imposto de transmissão. Então, no meu modo de pensar, doutor Nalini, essa situação ela já está bastante consolidada na nossa jurisprudência administrativa aqui em São Paulo e também tendo contato com colegas de outros estados, também me parece que é uma situação bastante consolidada, no sentido que se trata assim, de uma exceção ao artigo 108 para a transmissão da propriedade imobiliária. Só que nós temos que tomar cuidado com as hipóteses, ou melhor, os requisitos, os pressupostos de aplicação dessa norma, que aqui para nós já está bem consolidado. Veja, a norma parte do princípio que nós estamos tratando de um imóvel que tem origem em um loteamento registrado. Então, é necessário que haja
regularidade deste loteamento, tá? E que o lote, né, a unidade imobiliária que vai ser transferida, ela contempla ali a regularidade registral. Esse é o ponto, né? Que seja passível da sua transmissão. E, evidentemente, que haja uma rogação por parte do interessado, que haja a prova da quitação daquela obrigação assumida no compromisso e para que isso seja levado a efeito. A lei que alterou a 6766 e alocou esse dispositivo nessa legislação, ela tratou de parcelamentos populares. Então, a princípio, havia uma interpretação um pouco mais restritiva de que essa norma teria aplicação restrita a situações envolvendo loteamentos populares, cuja o benefício seria para a população de baixa renda, mas a nossa jurisprudência aqui em São Paulo consolidou que basta que seja um loteamento devidamente regularizado no registro de imóveis. Então, nesse cenário, doutor Nalini, me parece que essa situação jurídica em específico nós devemos tratar fora do procedimento da adjudicação compulsória. Então, essa é minha primeira visão a respeito do tema. Vamos ver como é que isso vai ser encarado daqui para frente com o novo 216B da 6.015. Doutor Marinho, a titularidade para se promover uma adjudicação compulsória extrajudicial é bem ampla, pode ser tanto do comprador como do vendedor, né? Parece que isso foi a vontade do legislador. Mas seria possível que um comprador diverso daquele que consta do registro de compromisso de compra e venda promova a adjudicação compulsória? Nesse caso, a gente precisaria fazer uma ponderação inicial, que tanto o próprio artigo 216B, salvo engano, o parágrafo 2º da Lei 6.015 de 73, ele prevê a desnecessidade que esse compromisso, que vai embasar o procedimento de adjudicação compulsória extrajudicial, a desnecessidade do seu registro. Então, ele pode estar registrado ou não. Nesse caso, como há essa possibilidade de dispensar, o simples fato de ser uma pessoa diversa daquela que consta no registro do compromisso não será um problema com relação à legitimidade ativa para adjudicação extrajudicial, desde que haja uma cessão, uma formalização de alguma cessão ou de alguma sucessão por alguma razão. Ele precisa demonstrar essa ligação, ainda que esse segundo documento não conste do registro de imóveis. Porque se ele poderia apresentar toda essa cadeia, o compromisso, a cessão, ou mesmo um instrumento de sucessão, como um inventário e partilha dos direitos decorrentes do compromisso, se ele poderia apresentar toda essa documentação fora do registro para embasar esse procedimento, e esse é o entendimento que prevaleceu na Lei 6.015/73, após a derrubada do veto, e também nas normas de serviço de São Paulo, e mesmo já era o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na súmula 239, como há essa dispensa do registro, ele poderia apresentar sua documentação comprobatória. No caso de haver um registro, me parece que se ele comprovar a existência de uma cadeia contratual, ainda que não registrada, será suficiente também para embasar esse procedimento. O que não pode acontecer é uma pessoa diversa requerer sem que ela prove um liame contratual que chegue até o promitente vendedor. Doutor Moacir, o doutor Marinho acertou até o dispositivo que prevê que o instrumento que instrui a adjudicação compulsória extrajudicial não precisa estar registrado previamente. Então, é o artigo 216B, parágrafo 2º da Lei de Registros Públicos. A Corregedoria Geral de Justiça também, nas suas normas, já previu isso. Agora, o oficial, ele fica obrigado a examinar a registrabilidade do documento? Olha, é uma questão muito interessante, doutor Nalini, porque, de fato, né, havia uma inicial no trâmite do procedimento legislativo da 14382, havia uma certa celeuma a respeito da manutenção ou não dessa exigência do registro e acabou pela dispensa, né? E seguindo
como deveria ser mesmo, a jurisprudência consolidada do STJ de que a adjudicação compulsória ela serve àquele compromissário independente do seu registro, né? Inclusive, essa situação jurídica de ausência do registro do compromisso tem levado a doutrina a caracterizar justamente uma espécie de uma obrigação com eficácia real fora do registro, porque ele tem esse direito à adjudicação compulsória. Bom, mas me parece importante, a partir do momento que a lei estabelece que o registro não é necessário desse compromisso, não caberia ao oficial uma exigência, ou melhor, uma qualificação tão profícua, tão profunda desse instrumento apresentado, a ponto de, eventualmente, brecar aquela pretensão da adjudicação ab início. Me parece que não é esse o objetivo do legislador, e nem isso seria viável ou producente pela experiência que nós temos de contato com esses instrumentos que normalmente possuem alguma precariedade, algum pequeno vício formal que parece que pode ser sanado e aproveitar daquela relação jurídica. Então, me parece que a ideia fundamental é que o oficial faça pelo menos um exame superficial se aquela relação jurídica documentalmente provada tem o mínimo de idoneidade, o mínimo de substrato jurídico para conduzir à pretensão da adjudicação. Então, resumindo, né, trocando em miúdos, não é necessário que preencham todos os requisitos registrais esse compromisso apresentado, mas que ele ao menos tenha idoneidade bastante para provar a subjacência de uma relação jurídica, de uma transmissão dominial, a pactuação daquilo, eventualmente alguma imperfeição ela pode ser provada por outros documentos oficiais, um estado civil que não foi contemplado da maneira correta, da maneira atualizada, enfim, isso tudo pode ser complementado documentalmente. Também a atuação notarial com a expertise do tabelião para lidar com esse tipo de relação, situação jurídica, me parece também um ponto positivo que pode corroborar para um sucesso da pretensão no registro de imóveis, doutor Nalini. Doutor Moacir, o senhor já se adiantou a dizer que algumas imperfeições podem ser supridas, né? E isso é a cargo do próprio registrador. Seria uma providência, o registrador não estaria exorbitando fazendo isso, não é? Complementando suprindo as imperfeições do título apresentado. Exatamente. Me parece que a ideia é de presidência de um procedimento. Assim como o juiz na esfera jurisdicional pode conduzir a instrução probatória tendente a buscar a veracidade daquelas relações jurídicas, o oficial também, na condução desse procedimento, também tem liberdade para tomar as providências, evidentemente, todas elas no âmbito restrito da sua atuação administrativa. Nós não podemos perder de vista que estamos na esfera administrativa. Então, eventualmente, quando nós temos algum direito indisponível em jogo, alguma situação que pode gerar algum tipo de litígio latente naquela situação jurídica, me parece que o oficial tem que tomar cuidado, eventualmente conduzir o caso para uma produção de provas, enfim. Mas, de qualquer maneira, me parece sim que a ideia do legislador foi exatamente atribuir ao oficial a presidência a ponto de permitir que faça a correta instrução daquela pretensão, sanando eventuais imperfeições com documentação oficial, eventuais atas complementares, escrituras declaratórias, são elementos de prova relevantes, testemunhas, enfim, tudo isso me parece possível na instrução procedimental, doutor Nalini. Muito bem. Doutor Marinho, a quitação é um requisito para que o instrumento de promessa venha a instruir um pedido de adjudicação compulsória extrajudicial. Mas seria possível, no seu entender, substituir a quitação expressa pela certidão de distribuição cível
emitida após 5 anos do vencimento da obrigação, a exemplo daquilo que já ocorre na uso capião extrajudicial e que está previsto nas normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo? A quitação certamente é um documento-chave para a instrução do procedimento, porque é exatamente com a prova do cumprimento das obrigações por esse promissário comprador que vai gerar para ele o direito da outorga de uma escritura pública que, eventualmente inadimplido, vai dar margem a esta possibilidade de adjudicação compulsória. A legislação, ela apenas menciona a questão da prova da quitação, que tradicionalmente é feita por meio de uma declaração escrita, normalmente com a firma reconhecida, ou até mesmo se utilizando daquela presunção prevista no Código Civil da quitação da última parcela sem ressalva de parcelas anteriores. A Corregedoria de São Paulo, em sede de uso capião extrajudicial, foi muito inovadora quando tratou daqueles documentos que podem demonstrar o consentimento do proprietário tabular em relação ao uso capiente, permitindo que se substituísse uma quitação expressa por escrito ou por meio da quitação da última parcela, permitindo que se substituísse por uma certidão de distribuição de ações cíveis, presumindo ali um lapso, pressupondo o transcurso de um possível lapso prescricional. Me parece que essa é uma experiência muito interessante na uso capião extrajudicial. Eu já tive até o ensejo de aplicar esse item num caso de uso capião extrajudicial, em que o uso capiente tinha a prova de pagamento de algumas parcelas, mas não de todas, e aí a gente, por meio dessa certidão, conseguiu fazer a prova, a gente utilizou essa prova, a pessoa apresentou a certidão. E me parece que essa experiência que tem funcionado bem na uso capião, que é até uma modalidade, digamos assim, mais arrojada de aquisição da propriedade, me parece que ela pode ser utilizada na adjudicação compulsória extrajudicial. Ainda não veio nas normas, as normas já foram reformadas para tratar do assunto, ainda não foi colocado nenhum dispositivo nesse sentido, mas me parece que poderia ser feita uma interpretação analógica que viria exatamente naquela esteira da visão do Serpa Lopes, de que a interpretação ela deve tender favoravelmente ao registro, e a gente poderia aplicar porque, como dissemos no início, há uma similitude em alguns pontos e em determinados casos, claro, mas há uma similitude entre os dois procedimentos, e a uso capião já está mais sedimentada, mais regulamentada com minúcias, e me parece que não haveria insegurança jurídica, porque se não há ação, se já transcorreu o lapso prescricional, se é uma relação antiga, e às vezes a pessoa já não consegue localizar, por alguma razão, não tem mais o contato direto com o promitente vendedor, não consegue obter o documento, então ela poderia, assim, suprir com essa prova, o que certamente tornaria o procedimento mais eficaz. Vamos para mais uma pequena pausa e voltamos já. Eu sou Duda Meirelles e voltamos com a live falando de registros no cartório contemporâneo. É muito interessante que o registrador ele tenha bom senso, né, doutor Marinho, doutor Moacir, para mostrar que o que a lei quis, o que o legislador quis, foi facilitar a vida da pessoa que precisa ter regularizado a situação do seu imóvel. Agora, doutor Moacir, se houver uma indisponibilidade averbada na matrícula desse imóvel que vai ser objeto de adjudicação compulsória extrajudicial, isso impede a adjudicação? O que o senhor pensa a respeito disso? Bom, doutor Nalini, nós vivemos hoje um mar um oceano, navegamos de um oceano de ordens de indisponibilidade, por muitas vezes sem substrato para sua manutenção, e isso tem sido cada vez mais comum. Então, nós vamos qualificar um título e, de repente, tem uma baita indisponibilidade em desfavor daquele titular tabular. Então, isso tem sido cada vez mais comum. Para resolver essa questão, primeiro, me parece que a gente tem que estabelecer
a natureza da transmissão que estamos tratando. É uma transmissão derivada da propriedade, é um modo derivado, diferente da usucapião, nós estamos falando de uma aquisição originária. Então, se trata de um modo derivado em que o substrato dominial releva para a transmissão no registro, me parece que o registro em si, enquanto não levantada a indisponibilidade, ele estaria... não seria possível a realização dessa transmissão, porque, como disse, é um modo de transmissão derivada da propriedade. Nós temos, inclusive, precedentes do Conselho aqui em São Paulo, determinando que não seria cabível o registro de uma adjudicação feita judicialmente pendente à indisponibilidade. No entanto, o que é importante deixar claro, doutor Nalini, é que isso não significa que a indisponibilidade averbada na matrícula é um impedimento para a promoção do procedimento da adjudicação extrajudicial. Por que eu digo isso? Porque é perfeitamente possível e razoável, diante desse cenário de inúmeras indisponibilidades que nós temos ultimamente, que isso seja sanado durante o iter procedimental. Então, o registrador, até numa qualificação prefacial, poderá apontar isso em uma nota de devolução, apontar isso ao interessado, para que ele providencie a baixa, o cancelamento, né, dessa ordem de indisponibilidade, e assim o procedimento siga até o seu cabo e, eventualmente, levantada essa ordem de indisponibilidade, se promova o respectivo registro. Então, na própria usucapião extrajudicial, lembrando que lá nós estamos em outra natureza jurídica, o próprio provimento 65 do CNJ traz essa possibilidade de que, no decorrer do procedimento, aqueles interessados procurem os juízos de origem dessas ordens para diligenciar a respeito do levantamento desse óbito. Então, veja, me parece que nesse ponto é mais um exemplo de que a regulamentação da usucapião pode ser acomodada também aqui na adjudicação compulsória. Então, em resumo, me parece que, a princípio, impede o registro, mas não impede o procedimento, para que no seu transcorrer isso seja sanado com as providências tanto do oficial quanto do interessado, doutor Nalini. Muito bem. Doutor Marinho, a lei de registros públicos agora prevê também uma ata notarial, né? Eu gostaria de que o senhor dissesse, primeiro, por que houve essa previsão de ata notarial? É para se confiar na prerrogativa que o tabelião tem de verificar se os requisitos de uma escritura estariam ali presentes, e as partes podem, o interessado na adjudicação, ele pode escolher o tabelião de sua preferência, da sua confiança, como regra geral, ou ele tem de atender a alguma regra de competência? Qual é o seu entendimento a respeito disso? Me parece que a ideia geral dessa ata notarial não seria tanto fazer um prévio juízo de qualificação, até porque o procedimento ele vai se desenrolar de fato perante o registrador de imóveis e vai contar com a decisão final do registrador de imóveis, que vai avaliar a documentação, as notificações e as provas eventualmente produzidas. Me parece que a ideia geral era avaliar se há um interesse de agir ou não, correspondente exatamente ao inadimplemento da obrigação do promitente vendedor de outorgar a escritura ou da própria obrigação do promissário comprador de comparecer à lavratura da escritura, caso o promitente vendedor deseje outorgar, até mesmo para poder fazer a efetiva transmissão da titularidade dominial e deixar de figurar perante o registro de imóveis como proprietário. Então, me parece que seria uma prova inicial para demonstrar que aquela pessoa, seja o promitente vendedor ou o promissário comprador, a depender de quem intentar o procedimento, me parece que seria uma prova inicial de que não houve outorga escritura, de que houve, a princípio, uma recusa, ainda que configurada por meio de uma omissão, no sentido de não comparecer ao tabelionato, para que fosse lavrada essa escritura. Então, me parece que a ideia geral da lei, a princípio, é essa. Essa ata ela teria um escopo naturalmente mais restrito do que a ata
notarial para fins de uso capião extrajudicial, em que o tabelião faz, de fato, uma análise mais aprofundada da documentação, da própria localização do imóvel, das declarações da parte e de eventuais testemunhas. Então, me parece que seria essa a ideia, a princípio, dessa ata notarial. A questão da competência ela é muito interessante porque o artigo 216b, ele apenas menciona a necessidade de ata notarial sem fazer nenhuma regra de competência. O artigo 8º da Lei 8.935 de 94, ele tem aquela regra de que o tabelião é de livre escolha das partes, independentemente do local do imóvel ou do negócio. Porém, para uso capião extrajudicial, o artigo 216A também não é específico em relação a competência da ata, mas o CNJ, no provimento 65, ele determinou que essa ata deveria ser lavrada pelo tabelião do local do imóvel, ou onde se localiza a maior porção do imóvel. Então, assim, a princípio, pela legislação, não há nenhuma regra de competência. Talvez venha a ser instituída alguma regra de competência, porque essa, digamos assim, essa livre eleição do tabelião de qualquer lugar do Brasil poderia dar ensejo a que a pessoa, por exemplo, num imóvel localizado em Jundiaí, procurasse um tabelião talvez em Maceió, e esse tabelião entraria em contato com uma parte a contraparte que talvez resida até em Jundiaí, e embora a gente saiba que haja toda a facilidade da escritura virtual, por meio do notariado e tudo mais, mas a pessoa pode não ter a possibilidade aí de lavrar essa escritura. Então, pode ser que venha a ser estipulada uma regra semelhante a da uso capião, deixando a competência dessa ata com o tabelião de onde se situa o imóvel. Mas cabe frisar que, no momento, não há nenhuma regra e, pelas normas gerais da Lei 8935, seria livre a escolha do tabelião. Muito bem, nós vemos que essa questão da adjudicação compulsória, ela está motivando uma série de questionamentos. E durante a nossa própria live tem chegado aqui questões de quem está assistindo, os dois respeitados registradores, o registrador de Pedreira, que é um doutrinador, tem livros publicados, e o registrador de Jundiaí, doutor Marinho Quer, que também é uma autoridade muito respeitada no tema. Então, nós vamos abrir espaço aí para que essas pessoas possam ver as suas dúvidas respondidas, né? Então, uma delas, Fábio Ribeiro, como vem a questão da indisponibilidade em nome de cedente em contrato de cessão não registrado? Quem quer responder? Como eu falei da indisponibilidade, eu posso responder, doutor Nalini. Na verdade, assim, até é um tema sensível para nós, principalmente quando nós temos o início dessa relação jurídica já no registro, né? Então, vamos imaginar que foi feito o registro de um compromisso, de compra e venda, e esse comprador cedeu os seus direitos e depois esse cessionário cedeu novamente, e temos toda aquela sequência da cadeia de transmissões. E se essas cessões, digamos que fora do registro, se elas seriam da alçada do oficial, controlar a disponibilidade dominial dessas transmissões. Doutor Nalini, aqui me parece que nós devemos voltar os olhos para a natureza das nossas atividades. Então, assim, como nós devemos nos ater ao título apresentado e aquilo que consta do registro, né? Então, o doutor Dipp costuma, nos seus robustos escritos, né, mencionar que nós estamos nesse ponto, devemos observar uma espécie de um recorte negativo da qualificação, ou seja, nos ater ao título e ao que consta do registro e não a elementos extratabulares. Me parece, então, que nós não devemos nos preocupar com essas indisponibilidades dos cedentes que eventualmente não constam do folio. Nós temos alguns precedentes aqui no Conselho Superior da Magistratura nesse sentido, tá? E que fazem uma distinção, e essa distinção é relevante. Por exemplo, se por ocasião da escritura definitiva, e depois a gente pode transpor esse raciocínio para a adjudicação, houver a simples história, né, que nós chamamos de sessões historiadas na escritura pública, sem participação daqueles
cedentes intermediários como anuentes no título de transmissão definitiva, ou seja, eles não comparecem no título, apenas a menção de que houve a cessão extratabular, fora do título notarial, inclusive. Então, me parece que nessa situação fica muito claro que nós não devemos controlar. E se a gente fizer essa transposição para a adjudicação compulsória, se simplesmente houver a apresentação desses contratos, me parece também que nós não devemos entrar no mérito da disponibilidade patrimonial desses cedentes intermediários, doutor Nalini, deixando claro que é um tema que gera certa divergência entre os colegas, então, naturalmente, é possível que tenhamos posições em sentido contrário. Tudo vai ser pacificado depois pela jurisprudência ou pela orientação da Corregedoria Geral da Justiça, né, ou do CNJ. Há mais uma questão aqui, formulada pelo Ederson Renato Alves, doutor Marinho. Como é que o registrador deve agir diante de manifesta simulação da adjudicação compulsória extrajudicial para burlar a lavratura da escritura pública por parte do vendedor empreendedor imobiliário? Essa é uma questão muito interessante, e o lado bom é que aqui no estado de São Paulo, a Corregedoria Geral da Justiça ela já regulamentou essa situação nas normas de serviço, exatamente no sentido de que, se o registrador puder verificar que se configura uma simulação, uma burla aos requisitos da legislação civil e notarial e registral, ele pode indeferir o pedido de adjudicação compulsória. Então, nesse caso, é claro que eu acredito que o registrador ele deva atuar com muita cautela, nesse caso, especialmente porque vai se tratar de um indeferimento, mas caso ele verifique indícios concretos, verifique a ocorrência de provas de que há essa colusão entre as partes, exatamente no sentido de tentar se evitar uma escritura pública, ele pode indeferir o procedimento. Então, é claro que esse indeferimento ele precisará ser devidamente fundamentado, indicando exatamente quais são esses indícios concretos, e não atuando somente com base em presunções. E lembrando que, no caso tratando-se de empreendedores imobiliários, a própria gama de adjudicação compulsória extrajudicial já se restringe, como a pergunta que o próprio doutor Moacir já respondeu, porque se tratar de empreendimento sob a Lei 6766, pelo artigo 26, parágrafo 6º, haveria uma própria falta de interesse de agir na adjudicação compulsória extrajudicial, uma vez que esse instrumento quitado, pelo menos no estado de São Paulo, ele substitui a escritura definitiva. Então, me parece que o registrador pode indeferir, isso está previsto nas normas de serviço, ele pode indeferir, mas ele precisa fundamentar, e isso precisa estar devidamente demonstrado. Voltamos já com mais da live falando de registros. Voltamos com a live sobre adjudicação compulsória extrajudicial. Doutor Moacir, há uma questão aqui feita por Juan Pereira Cabreira. Como é que funciona a adjudicação em imóveis rurais? Bom, na verdade, não há nenhum tipo de limitação em termos do objeto da adjudicação, da pretensão da adjudicação, podendo incidir sobre imóveis urbanos ou rurais. Quanto a isso, não há nenhum tipo de problema. Devemos tomar algumas cautelas, evidentemente, pela natureza de se tratar de um imóvel rural. Há uma série de eventos específicos que nós já estamos aí cansados de saber, CCIR, a questão do próprio CAR, o Cadastro Ambiental Rural, a especialização de reserva legal, tudo isso deve ser observado. E me parece, doutor Nalini, que uma das questões que sempre vem à tona com a adjudicação, enfim, e com a transmissão da propriedade imobiliária rural é a questão do georreferenciamento. Então, me parece que, voltando à natureza das coisas, ao modo de transmissão derivado da propriedade, que vai desaguar na adjudicação compulsória de um imóvel rural, nós devemos aplicar os pressupostos de incidência do georreferenciamento, quais sejam o decurso do prazo previsto no decreto, aquele prazo de carência para que determinados imóveis, a partir de determinadas metragens,
sejam submetidos a tal procedimento, e também a ocorrência de um dos fatos geradores dessa obrigação de georreferenciar, que estão lá no artigo 176, parágrafos 4º e 5º, ou 3º e 4º da 6.015, basicamente se refere à alteração da figura geodésica do imóvel, desmembramento, parcelamento, remembramento, e a transmissão, o parágrafo 4º do 176 fala em transferência da propriedade. Ora, estamos diante de uma hipótese de transferência da propriedade. No entanto, nós temos que combinar com o transcurso do prazo de carência. Então, se eventualmente está aquela propriedade imobiliária dentro do prazo que o legislador concedeu de anistia para que não se opere ainda o georreferenciamento, não me parece uma exigência cabível. Agora, transcorrido o prazo e promovida a adjudicação compulsória, será o caso, sim, de exigir o georreferenciamento. Lembrando que aqui a gente pode aplicar a mesma sistemática que o INCRA já estabeleceu na usucapião extrajudicial, ou seja, podemos tocar o procedimento até a sua decisão final, deferimento ou indeferimento, e sendo o caso de deferimento, com essa decisão fundamentada do oficial, a parte vai até o INCRA e certifica esse imóvel georreferenciado para que aí sim possamos fazer o registro de uma maneira efetiva, já sob a égide da sua descrição georreferenciada e certificada pelo INCRA. Doutor Nalini, me parece que essas diretrizes acomodam bem a adjudicação em imóveis rurais. Perfeito. A notificação que está prevista nas normas de serviço, no item 4642, né? Há uma indagação ainda do Ederson Renato Alves, ela deve ser realizada pelo registrador imobiliário antes do procedimento ou durante, e eu complemento, ela deve ser feita pelo registrador ou pelo tabelião? Ou ela poderia ser feita pelo registrador de títulos e documentos, que ele é especialista em notificação, né? Qual será o procedimento? Isso fica a critério, a prerrogativa, a discricionariedade do registrador? Eu queria que ambos falassem a respeito. Doutor Marinho começa, porque o doutor Moacir terminou de fazer uma longa exposição. Deixar o doutor Moacir descansar um pouquinho a garganta. Recobrar o fôlego. Recobrar o fôlego, exatamente. A dificuldade interpretativa que surge em relação à adjudicação compulsória extrajudicial decorre da forma como o parágrafo 1º do artigo 216b da Lei de Registros Públicos foi redigido, porque esse parágrafo dá a impressão que no momento em que se protocola o pedido perante o registrador de imóveis, se protocola esse requerimento, a parte já deve instruir com toda aquela documentação que consta ali dos incisos, dentre elas esse ponto da notificação. Me parece que, apesar da forma como a lei foi redigida, dando a impressão que a parte já vai apresentar um título pronto ao registrador, que vai qualificá-lo, emitir a nota de deferimento ou indeferimento, me parece que, na verdade, a intenção legal foi, a exemplo do que ocorre com a usucapião extrajudicial e com a retificação administrativa, foi de criar um procedimento continuado em que há, de fato, um encadeamento de atos jurídicos. Sob essa ótica, a notificação ela deve ser realizada pelo oficial de registro de imóveis, é de competência do oficial de registro de imóveis que vai presidir o procedimento, e essa notificação ela deve ser feita no curso do procedimento. Então, a parte vai apresentar a documentação para o oficial de registro de imóveis, que já vai fazer uma qualificação prévia, exatamente verificando até a própria idoneidade do instrumento, da quitação, enfim, dos demais documentos que são necessários, e a partir daí, então, o registrador vai emitir essa notificação à parte. O que ocorre? Da mesma maneira como ocorre com os procedimentos de cobrança de extrajudicial de dívidas garantidas por alienação fiduciária, ou com os próprios procedimentos de retificação diária e de usucapião extrajudicial, o oficial de registro de imóveis, ele pode pode se utilizar do serviço de títulos e documentos para fazer essa notificação, porque, como o doutor Nalini bem disse, há uma expertise já do serviço de títulos e documentos. Nada impede que a parte, no seu requerimento, aponte para o registrador que ela deseja que seja feito pelo registro de títulos e documentos, por exemplo. Então, o registrador vai qualificar isso
e vai verificar se atende esse requerimento ou não, mas, naturalmente, o mais comum é que ele atenda e que ele se utilize do serviço de títulos e documentos. Mas ele poderia fazer diretamente, por um preposto próprio. A maioria das serventias possui o anexo de títulos e documentos junto, então há uma grande facilidade. O problema se poria de maneira um pouco diferente em grandes cidades, como São Paulo capital, em que há registros separados de títulos e documentos e registros de imóveis. Então, a notificação vai ser feita pelo registrador imobiliário, ela vai ser feita durante o procedimento, durante o transcurso do procedimento, e o registro de títulos e documentos é uma modalidade, uma forma de ser feita essa notificação, e também as normas de serviço da Corregedoria de São Paulo foram até além e previram a possibilidade de uma notificação postal com AR. Então, se a parte requerer, o registrador pode fazer dessa maneira. Apenas eu, particularmente, tenho uma cautela grande com notificação postal, porque muitas vezes é entregue para uma pessoa que não é o próprio interessado, que às vezes não possui nem relação com o interessado. Então, há de se ter um cuidado realmente muito grande para evitar que essa notificação vá parar nas mãos de outra pessoa e, eventualmente, o destinatário final nem tome conhecimento da existência do procedimento. Então, me parece que é necessário ter um grande cuidado nesse ponto. Com relação à notificação ser feita por um tabelião ou também pelo tabelião, aqui surge um ponto bem interessante, que é o fato de, quando a Lei 6.015 exige a ata notarial, ela exige que conste da ata a existência do instrumento de promessa, a existência da quitação e a prova do inadimplemento da obrigação de outorgar ou de receber a escritura pública. A lei não define como essa prova vai ser feita perante o tabelião de notas. E, a meu ver, como eu já disse, a própria finalidade dessa ata é trazer essa prova prévia que vai realmente embasar, demonstrar um interesse jurídico de manejar o procedimento de adjudicação compulsória. Como a lei não exige, me parece que o tabelião poderia, de fato, fazer uma notificação à parte, não como uma notificação oficial do procedimento, mas apenas para comprovar que a parte não compareceu ao tabelionato de notas para outorgar a escritura pública. Ou ele poderia se utilizar de meios mais amplos, não estaria limitado ao que deve ser feito perante o registro de imóveis, que daí é aquela notificação oficial, até mesmo para o exercício do direito de ampla defesa e de contraditório, que é necessário para que se respeite o devido processo legal. Muito bem. Doutor Moacir, o senhor concorda com isso? E há uma pergunta também a respeito de notificação. Quem consulta indaga, seria possível uma espécie de notificação preliminar do compromissário vendedor para demonstrar a negativa de se outorgar o título definitivo? Quem pergunta é Leonardo Polis da Costa. Muito bem, doutor Naline. Esse é um tema, o doutor Marinho explicou de maneira muito didática para a compreensão, então eu vou ser breve e, na minha opinião, me parece, doutor Naline, que o legislador ele foi um pouco desastroso ali ao estabelecer em duplicidade essa prova do inadimplemento. Eu concordo com o Marinho que é importante que se faça dentro do procedimento no registro de imóveis, afinal, foi esse o objetivo da lei, de estabelecer o registrador como presidente do feito e ali encaminhar a formação do título. Veja, o título não é a ata notarial, o título não é feito no tabelião de notas, o título é formado através da instrução do procedimento no registro de imóveis. Então é importante que essa notificação seja feita pelo registrador, por RTD, por AR, por mão própria, não importa. Isso a norma vai regulamentar, mas que seja feita interna corporis, dentro do procedimento, dentro do registro de imóveis. Como o Marinho disse, me parece também possível que a normativa que vai regulamentar a matéria estabeleça alguma diretriz no sentido de que o tabelião possa colher algum tipo de prova, algum tipo de notificação um pouco mais célere, utilizando endereços eletrônicos, enfim, não sei, algum tipo de situação que possa viabilizar esse cumprimento do requisito previsto na lei, para que a gente não fuja também do que o legislador quis. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque esse pode ser um calcanhar de Aquiles a inviabilizar o procedimento de maneira geral.
Então, me parece um bis in idem aí desnecessário. 2 notificações para dizer a mesma coisa me parece fora de cogitação. Então, é necessário medir bem aí as ponderações, aquilo que vai ser estabelecido na normativa, para que não haja, ao final dessa discussão, um desestímulo à pretensão da adjudicação. E por hoje é só. Eu sou Duda Meirelles e esse foi o Cartório Contemporâneo. Se você não pôde ver o programa ou quer assistir novamente, temos uma reprise toda segunda-feira, 19 horas, na TV Justiça ou no YouTube da CNR. Nos vemos na próxima quinta-feira, 19 horas, aqui na TV Justiça. Até lá!